Dei mater alma, atque semper virgo, felix celi. Imperial passa a apresentar Nos Caminhos da Igreja, História e Cultura Cristã, na apresentação de Bruno Tamancoldi. Nos Caminhos da Igreja, aqui na Rádio Imperial. Boa tarde, Petrópolis, estamos aqui de volta, hoje com um programa ao vivo, 4 horas da tarde na Cidade Imperial, hoje nas Carrapetas, meu amigo Rangel, e na técnica Darlan, o terrível, Obrigado pela carona que me dá, com a Imperial ao seu lado, você taxista, comerciante, dono de casa, obrigado, é um prazer, uma honra, ter a oportunidade de entrar em sua casa e no seu ambiente de trabalho. Hoje, minha gente, segura-se na cadeira, hein? Hoje a nossa temática é fantástica. Fantástica, tá? Hoje nós vamos tratar de um dos polos principais da doutrina social da igreja. Você que está me ouvindo pela primeira vez aqui na Rádio Imperial, sou o professor Bruno Tamancoldi, e nós estamos tratando sobre a doutrina social da igreja, tá? Então eu estou aqui mostrar para você o compêndio da doutrina social da igreja, que é a nossa base de atuação. Esse vídeo também vai para o meu canal no YouTube. Então você que tem me acompanhado pelo canal do YouTube, não tem visto essas aulas que eu geralmente não posto no meu canal do YouTube, esse conteúdo fica um conteúdo fechado. Hoje eu vou disponibilizar esse conteúdo para você que me acompanha no YouTube. Então também seja bem-vindo aqui à Rádio Imperial de Petrópolis, a rádio da Diocese de Petrópolis. Então o que acontece? Nós chegamos num tópico da doutrina social da igreja que vai se dividir, basicamente, a doutrina social da igreja em 3 grandes estruturas, tá? Para você que nunca ouviu nada sobre a doutrina social da igreja. A doutrina social da igreja é dividida em 3 grandes tópicos e assim ela vai fazer a sua atuação. Qual que é o primeiro tópico da doutrina social da igreja? A destinação universal dos bens. O segundo tópico vai versar no princípio da subsidiariedade, que vem de subsidium, que significa ajuda. E o terceiro tópico, tá? Vai trabalhar a questão da solidariedade. Claro que dentro do segundo princípio, que é o princípio de subsidiariedade, tem também a questão da participação. Rapidamente, vou explicar para você que não tem me acompanhado, né, e está assistindo esse vídeo ou essa aula pela primeira vez. A doutrina social da igreja é um embasamento à luz das Sagradas Escrituras e à luz da doutrina apostólica e do magistério da igreja, tá? Então a doutrina social tem o seu alicerce primeiro nas Sagradas Escrituras, tá? E não apenas nas Sagradas Escrituras, mas também no magistério da igreja, tá? E na doutrina apostólica. Essa é a Igreja Católica. A Igreja Católica, que é uma igreja que acredita nas Sagradas Escrituras, no magistério e na tradição da igreja. Nós temos o compêndio da doutrina social da igreja. Bruno, quando que a doutrina social da igreja vai começar? Oficialmente, a doutrina social da igreja vai começar em 1891, tá? Com o Papa Leão XIII, com a carta encíclica Rerum Novarum, ok? Claro que antes um pouquinho, a gente vai ter o Papa Pio IX, que vai escrever uma repúdia ao movimento liberal. Olha que interessante. E ele vai, inclusive, Rangel, colocar o nome de heresia do americanismo. Tá? Movimento liberal.
O Papa Leão XIII, na Rerum Novarum, vai reafirmar o que o Papa Pio IX disse, mas não vai condenar totalmente o mundo moderno, tá? O mundo contemporâneo, na verdade, 1800 e pouquinho, tá? Ele vai falar que o mundo moderno tem coisas boas, tá? Só que vai desencadear um processo, tal como o Pio IX, que bate no liberalismo, o Leão XIII vai bater no comunismo. E essa é como se pode dizer, o pontapé inicial do processo de doutrina social da Igreja. Depois disso, a gente vai ter a 40º anos, que é 40 anos do Leão XIII, né? A gente vai ter com Paulo VI, a gente vai ter com João XXIII, né? Mater et Magistra, a gente vai ter o João Paulo II, Labore et Exercens, né? O exercício do trabalho, da labuta, e assim Solicitude Reis Socialis, também no João Paulo II, várias cartas que a Igreja, à luz do Evangelho, vai dar o seu parecer doutrinário sobre a vida em sociedade. Esse é o compêndio da doutrina social da Igreja. Para quem nunca leu a doutrina social da Igreja, vale muito a pena. Por quê? Porque ele vai mostrar de uma maneira propedêutica, paulatina, como que se dá a doutrina social da Igreja e qual é verdadeiramente a proposta da doutrina social da Igreja. A doutrina social da Igreja, que também podemos dizer, ela é ecumênica. Por quê? Ela está alicerçada à luz do Evangelho, à luz da doutrina da tradição dos apóstolos, mas também à luz da dignidade da pessoa humana, que também é salvaguardada nas Sagradas Escrituras e no magistério eclesiástico. Mas são bens inalienáveis, que a pessoa independe de ser religioso ou não. A dignidade da pessoa humana vai ser salvaguardada a partir da doutrina social da Igreja também. Se você pegar esses 3 blocos que eu coloquei para vocês, estou bem cansado, vocês me desculpem. Eu peguei esses 3 blocos, né, para vocês, né, o princípio da subsidiariedade, o princípio da participação e do bem comum e o princípio da solidariedade. Ele está à luz da doutrina cristã católica, mas também sempre a favor do homem. Eu fico muito impressionado quando as pessoas falam assim: a igreja é contra, a igreja é contra, a igreja é contra. Minha gente, a igreja não é contra nada. A igreja é a favor da vida. E aí sim, ela vai se colocar em embate, tá? Porque ela tem um posicionamento a favor da dignidade da pessoa humana. E a doutrina social da Igreja vai girar em torno dessa premissa, ok? Desse princípio, tá? Então, basicamente, esse é o nosso primeiro bloco, né? Apresentar um pouco para você que nunca ouviu, né, os princípios da doutrina social da Igreja. Para quem nunca ouviu da doutrina social da Igreja, geralmente o que se parece, né? A Igreja é preferencialmente para os pobres. Tá lá, né? Se você pegar Mateus, no capítulo 5, deixa eu pegar aqui, vai estar lá, né? Ó, Mateus, no capítulo 5, o sermão da bem-aventurança. Tá, ó. Aqui, vamos lá. Felizes os pobres de coração, porque o reino de Deus lhe pertence. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os despossuídos, porque herdarão a terra. A igreja, então, é preferencialmente para os pobres. É. Agora, a igreja não é comunista. Alto lá. Comunismo é uma ideologia. Daqui a pouco a gente vai entrar nisso. Então se a igreja não é comunista,
A igreja tem um pensamento liberal, capitalista? Também não. Tá? Você falar que a igreja é liberal, gente, é uma heresia. O liberalismo do século XVIII quase acabou com o cristianismo na Europa. Você entendeu o que é um movimento liberal? Tá? É a frase de Protágoras, uma frase grega. O homem é a medida de todas as coisas. Com o liberalismo, o iluminismo francês, que vai gerar o liberalismo econômico, tá? A gente tem o fim da metafísica. Por isso que é tão difícil, é tão complicado, né? Você falar de religião hoje. Você vê a quantidade de pessoas que visualizaram esse vídeo. Agora, coloca uma cantora rebolando para tu ver quantos likes vão ter no vídeo. É o mundo que a gente vive. A intelectualidade, as coisas do alto, as coisas da espiritualidade vão estar sempre na retaguarda hoje, infelizmente. E aí falar que a Igreja Católica é liberal é um desconhecimento completo. A Igreja vai condenar, primeiro, o liberalismo como herético e, segundo, também o comunismo como herético também. Os dois, ou as duas ideologias, são extremamente excludentes. E a gente vai, no próximo bloco, conceituar um pouco o que é ideologia, tá? Uma coisa que a gente escuta tanta besteira, tá? Porque a gente vai pegar o conceito de ideologia com os principais ideólogos do século XIX e XX. Quando alguém vai estudar sobre ideologia, vai pegar Marx, vai pegar Lenin. Porra, não vale, né, cara? Os caras que inventaram a ideologia do século XIX e XX, tá? A gente vai ver um pouco o que é isso, né? Da onde que vem esse conceito de ideologia e como esse conceito muitas vezes é nefasto. É isso mesmo, nefasto à dignidade da pessoa humana. Fica conosco, daqui a pouco a gente está de volta. Um breve comercial, já estamos voltando. A apresentar Nos Caminhos da Igreja, com Bruno Tamancolt. Estamos de volta, minha gente, agora 16 aqui na cidade Imperial. Estamos vivendo a Bauer Fest e também hoje tem degusta aqui na cidade lotada. Você que está em casa, né, evite vir de carro, utilize o transporte público para que tenha um fluxo um pouco melhor aqui na cidade. O clima tá ameno, aproximadamente 17 graus, né, friozinho, mas à noite vai esfriar, aliás. Você que vai esquentar a festa, vai esfriar o clima, né? Você que está pensando em vir para Petrópolis, venha e seja muito bem-vindo à nossa cidade. Como eu disse, hoje a nossa temática é uma temática fantástica. Eu já dei uma breve introdução para você que não tem me acompanhado aqui na rádio, nem nos programas que eu tenho feito, ou em nenhum curso que eu tenho dado presencialmente de doutrina social da igreja. Eu atualmente estou lecionando na paróquia de Santo Antônio de Paquequer, lá em Teresópolis, e no segundo semestre eu vou ter 2 cursos de História do Cristianismo. Só pegar aqui as datas direitinho. A gente vai ter um curso de História da Igreja, tá? Que vai começar dia 15 de agosto, de Nossa Senhora da Glória, terças-feiras, de 19h30 às 21h30, tá? Lá na paróquia de São Pedro, em Teresópolis, ali no centro de Teresópolis, tá? Então são 72 horas de aula, tá? Aproximadamente 38 encontros, e quem dá a chancela do curso é a Universidade Católica de Petrópolis. Então você pode fazer como curso de extensão, ok? Valendo 72 horas. Um outro curso que vai acontecer concomitantemente com esse curso em Teresópolis vai ser o curso lá na Paróquia da Imaculada Conceição de Raiz da Serra, lá no decanato José de Anchieta. O anterior no decanato São Pio X. Então você que mora em Teresópolis, ali por perto, está convidado. Para o pessoal da Baixada, Paróquia Imaculada Conceição de Raiz da Serra, todas as terças-feiras, a partir de dia 11 de agosto. Então, a semana antes, na verdade, na mesma semana, né? Na terça-feira começa um e na sexta começa o outro, né? Na Imaculada Conceição vai ser na comunidade da Santa Catarina, ali em Fragoso. Não chega a ser Fragoso, não, ainda é em Raiz da Serra,
tá? Então você vai lá, faz inscrição, tem no meu Facebook, tá? Todas as informações, lá também é carga horária de 72 horas, e quem tá me ajudando lá nesse curso é a querida professora, mestra em educação, né? Professora Maria Beatriz Leal, um beijo para ela. Vamos continuar aqui então, gente. Eu vou começar a falar agora nesse segundo bloco, tá? Antes dos nossos comerciais, qual o conceito de ideologia, tá? Se segura aí na cadeira. Você que de repente teve um professor de história que era o Che Guevara, né, que é muito comum para você que está me vendo pela primeira vez. Eu também sou professor de história. Você está vendo que eu não tenho uma higiene pessoal duvidosa, que eu faço a barba, corto o cabelo, né? Então é questão puramente ideológica muitas vezes, né? O despojamento, né? Mas que está por trás questões muito sérias, muito complexas, muito complicadas. A questão das ideologias. Como nosso grande poeta, né, Cazuza dizia, ideologia, quero uma para viver. Depois que eu explicar de repente para você o que é ideologia, de repente você vai mudar um pouco de ideia. Aí você deve estar pensando, pô, mas o cara, né? Pô, o cara é católico, né? O cara tá com a Bíblia lá na mão, o cara tá com o catecismo da Igreja Católica também na mão, né? Ele vai fazer uma pregação, né? Uma apologia catequética, né? Sobre as ideologias do século XIX. Não. Não é isso, né? Apesar de eu ser bem capaz disso, tá? De fazer uma catequese aqui mistagógica, mostrando que as ideologias são heréticas, vamos para a lógica, tá? A gente vai usar um pouco da lógica aristotélica. Beleza, Darlan? Beleza, Rangel? Tá? Vamos usar um pouco da lógica aristotélica. E vamos pegar como base a minha diletíssima professora Vera Werneck. Dá um Google aí, você que está em casa. Dá um Google, Vera Werneck, tá? Ela vai falar sobre a teoria dos valores. O que é um valor? Tá? Vai falar um pouco isso. Iluminada pela escola alemã chamada Escola de Baden, e também por um filósofo chamado Max Scheler, ou Scheler. Então tá vendo que não é catequese. Nós vamos fazer uma análise, tá? Da ideia, da imagem, da realidade, da verdade e da imaginação. Isso basicamente são os pré-conceitos para que a gente possa entender perfeitamente o que é uma ideologia, para a gente ter noção do que é uma ideologia. Vamos lá então. Primeiramente, faça a seguinte pergunta a si mesmo: como surgem as nossas ideias? Tá? Ideia, sem acento, né? Ideia, né? Ideia, que é um termo, uma palavra, que pode ser mudada, pode ser usada, utilizada de duas acepções, de duas maneiras. A primeira é como um motivo, algo que veio à sua mente e você teve uma ideia. Por exemplo, o Rangel, na hora do almoço, há poucas horas atrás, ele comprou um lanche do Bob's. Só que era um lanche duplo, estava na promoção, é o que fazendo merchan, né? Lanche duplo. Ele comeu e aí sobrou um refrigerante. Ele falou assim, pô, tive uma ideia. O Bruno daqui a pouco chega, quando for às 3h30, 3h15, o Bruno já está aqui na rádio, que ele vai preparar o programa. E eu tive a ideia de guardar aqui para ele o refrigerante. Isso é uma ideia, tá? É a primeira acepção, é a primeira explicação do que é uma ideia. A ideia também pode ser um conceito, tá? Um conceito. Então, por exemplo, você entrou no meu canal do YouTube lá, recebeu o aviso
E aí está escrito lá: doutrina social da igreja versus ideologias do século XIX. Aí tu falou, pô, eu tenho ideia do que é a doutrina social da igreja. Eu tenho noção do que é a doutrina social da igreja. Então a ideia pode ser explicada dessas duas formas. Primeiro, como conceito, tá? E segunda, como ideia. Tive uma ideia de fazer um brigadeiro. Ou tenho ideia de como funciona uma caneta. Ou tenho ideia de como funciona um celular, um mouse. Tá? Agora, a ideia, isso é fantástico, tá? Vem a partir da representação da realidade. Minha gente. O que seria a representação da realidade? Para um pouquinho para pensar. Eu tenho uma ideia que vai estar junto com a representação da realidade. O que seria a representação da realidade? As coisas que tocam os nossos sentidos. Isso é realidade. Então eu posso dizer que realidade é aquilo que se vê, é aquilo que se sente, é aquilo que se escuta, tá? É o paladar, é o tato, é o olfato, é a audição, é a visão. Então, imagem seria a representação da realidade. E nós, minha gente, pensamos por imagem. Isso é fantástico. Fantástico. Se eu chegar para você que está em casa agora, chegar para o meu amigo Rangel que está passando aqui atrás, dá um tchauzinho lá, Rangel, para a câmera. Se eu falar assim para a pessoa, imagina aí um brigadeiro. A pessoa imagina. Imagina aí um brigadeiro de colher. Aquele bem bonito, né? Bem molinho. Comendo a colherinha. Imagina aí um brigadeiro mais formado, né? Numa forma. Uma forminha colorida azul. Com plástico. Com granulado colorido. Você está imaginando? Tá? Agora imagina cuca de banana. Vinho. Vômito. Ai. Mas eu só falei vômito. Você não imaginou? Você imaginou vômito? Você imaginou cuca de banana? Por que você consegue imaginar isso? Porque você já viu. Tá? Se eu pedir para você em casa desenhar uma casinha, como eu estou desenhando aqui na rádio agora, você que está me acompanhando pelo canal no YouTube, tá vendo? Ó, eu peço para você desenhar uma casa. Ó, você não vai desenhar um negócio mais ou menos assim? Alguém faria uma coisa muito diferente disso aqui? Não. Tá. Mas aonde que você viu um negócio desse na vida? Isso é um processo imaginativo. Você pega uma realidade e você capta essa realidade e aquilo vai compor a sua imaginação. Se eu perguntar para você, olha, você já imaginou casa, você já imaginou biscoito, você já imaginou chocolate, você já imaginou brigadeiro, você também imaginou vômito? O Bruno foi mal educado falar, mas falei. Imagina aí um virabrequim. Sabe o que é um virabrequim? Não lembra mais. Rangel não lembra. O que você imaginou quando eu falei um virabrequim? Se você nunca viu isso na sua vida, você não imagina nada. Ou imagina algo que não é real. É a peça de um carro. Muito bem, Rangel. Tá dentro do motor do carro, que faz movimentar os pistões. Quando você imagina algo que você nunca viu, você tem uma imprecisão
da realidade. E algo que é impreciso à realidade tem um nomezinho muito fácil, né? Chamado mentira. Eu não posso falar que um virabrequim é um bolo ou é uma cuca de banana. Não é, mentira. Eu tô falando isso porque eu nunca vi um virabrequim. Eu não sei o que é. Isso não tá no meu imaginário. Eu nunca vi. Eu nunca vi a realidade dessa peça, desse carro. Então, tá fora do meu conceito. Entende? Eu não tenho essa ideia. Eu não tenho nem ideia do que seja um virabrequim. E aí eu vou imaginar algo que está fora totalmente da realidade. Tá? A gente vai dar uma paradinha. Fique por aí. Daqui a pouco a gente está de volta. Com Bruno Tannenwald. Estamos de volta para o nosso terceiro bloco, né? Agora 20 para as 5 aqui nos estúdios da Rádio Imperial, aproximadamente 19 graus aqui no estúdio, lá fora está um pouquinho mais frio, deve estar aproximadamente uns 17, 16, né? Você que está pensando em vir para Petrópolis, venha, né? Você que é petropolitano, está querendo vir para Bauer Fest ou para Deguste, venha com transporte público para que a cidade não fique, né, assoberbada de carros, como sempre, né? Então, no bloco anterior, primeiro bloco, nós falamos um pouco sobre os princípios que norteiam a doutrina social da igreja, o princípio de destinação universal dos bens, princípio de subsidiariedade e participação, e o princípio de subsidiariedade, e o princípio de subsidiariedade e participação, e o princípio também de distributismo, tá? De você conseguir distribuir de uma maneira igualitária a partir, fugiu a palavra aqui, daqui a pouco ela vem, né? De solidariedade, pareceu. Ó, sábado, 20 para as 5, professor que já está batendo pino, literalmente, né? Mas vamos que vamos. Eu falei no bloco anterior sobre o conceito de ideia, imagem, realidade, tá? E agora a gente vai entrar na realidade e verdade, tá? A diferença entre realidade e verdade. Bruno, tem diferença entre realidade e verdade? É lógico. É lógico. Quer ver um exemplo? Claro. Você que está me vendo pelo YouTube, você está vendo uma realidade, tá? Isso que você está vendo é uma realidade. Você está me vendo, está me ouvindo, ou apenas me ouvindo, tá? Ou apenas me vendo. E você está vendo, se você estiver vendo, você está vendo o microfone. Você está vendo que tem um microfone aqui de lapela. Estou gravando o programa, tá? Tem uma câmera aqui, tá? Tem um computador aqui, ó. Aqui tem um computador. Aqui tem outro microfone que você não está vendo, está fora da sua realidade. Ele vai aparecer agora, ó. Tá? Tem um computador aqui desse lado. Aqui está meu amigo Rangel, tá? Nas carrapetas. Aqui atrás, na outra sala, tá o Darlan na técnica. E você está vendo aqui esse quadro de cortiça. Aqui eu estou passando a mão num banner da festa acústico católica dia 1º de julho, tá? Aqui tem a Bíblia que eu vou mostrar para vocês, vai entrar na sua realidade. Agora foca em mim. Eu tô com uma camisa azul, tá? Uma camisa de botão, um suéter cinza. Isso é uma realidade. Agora, isso é a verdade sobre o Bruno? Angel? Lógico que não. Lógico que não. A realidade toca os sentidos. A verdade toca o âmago do ser. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo vai falar: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a capacidade de tirar todos os véus. Agora, nós vamos ficar na realidade, minha gente,
em 90% das coisas que tocam o nosso sentido. Eu lembro uma vez, deu um raio lá no alto da serra, um trovão, já bom. A minha Sky saiu do ar. E aí foi um rapaz, amigo meu, colega, depois eu descobri que era colega quando ele chegou, e falou: vem aqui, Bruno, que eu vou te ensinar a quando sair do ar, você colocar novamente, conectar o satélite aqui. Pô, não quero aprender isso não. Não quero. Eu quero ficar na realidade. Eu quero chegar em casa, pegar um controle remoto e ligar lá no bate-bola, na ESPN. Tanana, tanana. Ó. Eu não quero entender. Eu quero ficar apenas na realidade. Bruno, como é que eu faço para encontrar a verdade dentro da realidade? Investigação. Você não tem que sair da realidade. Isso é outra coisa. A pessoa que sai da realidade é outra coisa. Tá? Você tem que entrar na realidade. Por exemplo, eu mostrei para vocês aqui as Sagradas Escrituras, né? Isso aqui é um livro. Tá? Mas a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, você está vendo um livro, não tá? Para quem investigou essa realidade do livro, vai descobrir que esse livro, que o Novo Testamento, que o Evangelho é uma pessoa. Tá vendo? Eu não estou mais apenas na realidade. Eu investiguei essa realidade e descobri a verdade dentro da realidade. Olha que fantástico que é a filosofia. Tá? Vamos lá. Então, Bruno, eu já sei o que é imagem. Já sei o que é. Imagem é uma representação da realidade. E eu já descobri também o que é realidade. Realidade é aquilo que toca os nossos sentidos. A realidade vai te dar algumas informações, mas não todas. Você está vendo que a camisa é cinza, você está vendo que a blusa é azul, você está vendo que tem microfone aqui, que tem um monte de coisa aqui, tem papel, tem caneta, tem um negocinho do Rangel que roda, ó. Eu estava aqui brincando, ó. Uma série de realidades. Agora, ela vai te dar algumas informações. Ela vai te dizer, o livro é verde, com tópicos dourados aqui, escrito em dourado. O outro livro é amarelo. Esse livro aqui é mais leve que esse aqui é mais pesado que esse aqui. São algumas informações. Agora, que não é verdade sobre isso. A verdade é além. A verdade muitas vezes se encontra onde os sentidos não conseguem ir. Olha que bonito, tá? O sentido imediatamente não vai enxergar a verdade, ele vai enxergar aquela realidade. Claro que a coisa que vai me motivar imediatamente é a realidade. Se eu ficar motivado com aquilo, eu vou querer ir mais, e mais, e mais. E aí, aos poucos, eu vou encontrando a verdade sobre aquele existente. Claro que se você for um cara, né, que fala que não existe verdade, né, um cara pós-moderno, você falar a verdade para um pós-moderno é muito complicado. Porque ele vai falar que tem as... Pô, isso aqui é gostosinho mesmo, hein, cara? Ó, fica rodando aqui, ó. Bacana, bacana, bacana. Ó, isso aqui deve ser bom para quem tem o vício de fumar, né? Sim, ó, para quem é hiperativo como eu, ó, eu que falo o tempo inteiro, gesticulo o tempo inteiro. Eu não posso ficar com isso aqui na mão porque eu gesticulo tanto, daqui a pouco isso vai voar, né? Deixa isso aqui quietinho, toma aqui, Rangel. Ó. O que acontece? A informação, a realidade, ela vai te tocar e você vai querer se aprofundar naquilo ou não. Quantas coisas que passam por nós, que tocam a imagem, que tocam a realidade e a gente não está nem aí.
Por que eu quis estudar a história do cristianismo, da igreja? Porque foi algo que tocou a realidade e eu me interessei. Aí eu me aprofundo naquilo. E eu acredito que existe verdade. Não confundir relativismo com relatividade. O relativismo, cada um vai ter sua verdade individualmente, separadamente. É a frase de Protágoras lá do liberalismo que a igreja condenou. O homem é a medida de todas as coisas. Existe uma verdade, uma apenas. A verdade sobre essa caneta é uma. Ah, mas aí é a opinião da pessoa. Pô, mas isso é extremamente angustiante, né? Porque a gente não chega nunca num ponto. Os termos hoje, verdade, justiça, igualdade, fraternidade, as ideias da Revolução Francesa, né? Que não são ideias da Revolução Francesa, são ideias da humanidade, que a Revolução Francesa pega emprestada, tá? Hoje a pessoa, não, isso aí é a tua visão, é a tua verdade, como se não existisse uma verdade primordial, uma justiça primordial, uma bondade primordial, como no mundo grego, tá? É um pouco isso. É diferente da relatividade. O que é relatividade? É a maneira como você encara uma realidade, um objeto, uma imagem. Por exemplo, a visão que eu tenho da rádio é uma. Eu estou sentado aqui. A visão que o Darlan tem da rádio, ele está lá na outra sala, é outra naquele momento. A visão que o Rangel tem, que está aqui do meu lado, da minha esquerda, na sua direita, né? É outra. Mas isso não muda a sala. Isso não muda a rádio. Isso vai mudar a percepção individual sobre uma realidade que é pétrea. Não vai mudar. Não vai mudar. A realidade não muda. O que muda é a percepção sobre ela. É lógico. Tá? E aí o que acontece? Vamos passar para a ideologia. Você já deve estar doido para chegar na parte da ideologia. Bruno, você conceituou, você falou isso aqui, e a ideologia? Daqui a pouco, depois dos nossos comerciais. Nos caminhos da igreja, com Bruno Tannenwald. Vamos lá, minha gente, estamos de volta para o nosso último bloco. Nós vamos fechar o programa falando um pouco, tá? Sobre o que é ideologia, então. Se nós conceituamos o que é ideia, o que é imagem, o que é realidade e o que é verdade, vamos conceituar agora o que é ideologia. Mas antes, vamos conceituar ideal. O que é algo ideal? É algo que se encaixa perfeitamente dentro da imagem, da ideia, da realidade e da verdade. Eu tenho o ideal um dia de dar aula no lugar tal. Seria possível dar aula num lugar que não existe? Não. Seria possível dar aula sem ser professor? Não. Seria possível dar aula nesse lugar que eu desejo sem ter um curso de pós-graduação, de mestrado, doutorado? Não. Por isso que é um ideal. Eu não alcancei, mas eu sei que tem pessoas que já alcançaram. É uma realidade que me toca. Eu consigo ver. É verdadeiro também, porque eu investiguei e existe. Então, o que deve mover o homem são os ideais. Olha que interessante. Olha que ideal fantástico. Ó, uma proposta. O que Jesus disse para o jovem rico? O jovem rico disse, né? Rabi,
O que devo fazer para ter a vida eterna? Jesus respondeu para o jovem: meu caro, cumpre os mandamentos. O jovem respondeu: isso eu faço desde minha tenra infância. Jesus olhou nos olhos daquele jovem, o amou profundamente e disse: opa, beleza. Então faz o seguinte, já que você cumpre os mandamentos desde sua tenra infância, beleza, vai, vende tudo o que tens, divide aos pobres e depois me segue. Isso é o ideal. Ó, o que é uma ideologia, então? É algo que não se enquadra em uma ideia, porque nunca ninguém conseguiu fazer. Não se enquadra na imagem. Alguém já viu alguma ideologia dar certo em algum lugar? Você já viu a ideologia liberal, capitalista, dar certo em algum lugar? Vai ter sempre pessoas excluídas. Sempre. Sempre. O capitalismo liberal é excludente. Quem fala isso não é o Bruno Tamancold, é a doutrina social da igreja no seu compêndio. Você já viu a ideologia leninista, marxista, dar certo em algum lugar? A União Soviética é um lugar super legal para viver. Ou a Coreia do Norte, ou o Vietnã do Norte, ou a Venezuela, um lugar maneiro para viver. O nazifascismo deu certo? Não. Então a ideologia é uma preposição que não está no campo nem das imagens, nem das ideias, nem da realidade. Isso vai estar na cabeça de quem? De quem idealizou algo que não existe. Entende? Quando eu idealizo algo que não existe, só funciona na minha cabeça, isso é uma ideologia. Agora, qual que é a chave para você perceber quando é uma ideologia? Qual que é a chave? É a seguinte: olha, esse caminho é o verdadeiro, esse caminho é o único, através desse caminho... Bruno, pô, então você pode dizer que a religião é uma ideologia? Não. Por quê? Porque a religião é algo que está dentro do homem, toca a vida do homem. A fé, o homem já nasce acreditando, gente. E a igreja, a religião, Jesus Cristo, é uma proposta. A ideologia não. A ideologia, se você não entra, você é excluído. Se você não acredita, você é morto. Isso é um processo ideológico. A ideologia mente e corrompe totalmente. Tanto de esquerda quanto de direita são extremamente excludentes. Claro que a gente vai ter no socialismo, no comunismo, a perda das liberdades individuais completas, um Estado altamente interventor. No liberalismo, a gente vai ter as liberdades individuais, beleza. Só que a gente vai ter um Estado mínimo. Se tiver uma pessoa que precisa de um subsídio, como fala a doutrina social da igreja, o que normalmente se fala? Ah, esse cara não estudou, né? Tem que arrumar um emprego. O Estado não vai subsidiar de maneira nenhuma. E isso também está errado. A igreja, no seu princípio de subsidiariedade e participação, vai falar justamente isso. Não pode ter um Estado totalmente interventor, porque vai criar um populismo. Ou totalmente mínimo, porque tem pessoas que verdadeiramente precisam de ajuda.
queira ter em sua vida não uma ideologia que só funciona na mente de quem imagina isso. A ideologia só funciona na mente deles. Só existe na mente deles. É uma realidade que é falaciosa. Bruno, então como que as pessoas caem na ideologia? Provérbios de Salomão, para terminar. Saciado o apetite, calca aos pés um favo de mel. Para aquele que está saciado, tá? Para aquele que está com fome, o amargo é doce. Vou repetir que ficou confuso. Saciado o apetite, calca os pés um favo de mel. Para quem está com fome, o amargo é doce. Apertando a tecla SAP. Para quem está saciado, para quem está alimentado, você rejeita o néctar mais precioso. Você fala, não, eu não quero um pedaço de pudim de leite condensado, porque eu não estou com fome. Agora, para quem está com fome, o amargo é doce. Você dá um prato de sal, a pessoa come. Você dá uma água suja, ideológica, que não interage nem com a imagem, nem com a realidade, nem muito menos com a verdade. E a pessoa, ó, pega. O problema do mundo que vivemos, seja no século XIX, seja no século XX, seja no século XXI, é a falta de ideal, de projetar algo para a sua vida que é possível. Ficamos por aqui. Um forte abraço e até a próxima.